Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Luna. Eu sou a Maria Eduarda. E estamos aqui para mais um episódio do nosso Podgrá. E hoje vamos falar sobre métodos contraceptivos, com a convidada do dia, a ginecologista Vanessa Sauer. Oi, prazer. Agradeço o convite de fazer parte do podcast. Eu sou Vanessa Sauer, médica ginecologista e obstetra, atuo em Brusque, Santa Catarina, e fiquei muito feliz com o convite, principalmente para falar desse tema tão importante. A gente sabe que no Brasil, gestações indesejadas, não planejadas, são mais de 60% de todas as gravidezes. Então, isso é um número muito alto. E falar cada vez mais de métodos anticonceptivos faz toda a diferença para a gente modificar esses dados. Perfeito. Então, vamos lá para o que interessa, né? Doutora, entre tantos métodos contraceptivos, como DIU, pílulas, enfim, tudo mais, qual que tu acha ideal, assim? Nós temos muitas opções, né? Com o passar dos anos, vão surgindo mais métodos anticonceptivos. E a gente classifica eles em algumas classes, né? A gente sabe que, de maneira geral, pensando assim em adolescente, já que a gente está conversando com o colégio, né? Fica legal a gente já focar nisso. Métodos de longa duração são os que melhores têm evidência e mais eficácia. Então, geralmente, é o que a gente indica para adolescentes, nós ginecologistas, médicos no geral. E são os que mais têm eficácia de durar mais tempo e agir melhor, porque não depende da usuária, né? Sim. Não depende da gente lembrando de tomar a pílula todos os dias. Então, quando a gente vai para métodos de longa duração, como o dispositivo intrauterino, tanto que tem hormônio quanto que não tem hormônio, ou aquele Implanon, que é o implante que vai subdérmico no braço, é a melhor opção e eu costumo dizer que são meus preferidos. Mas tudo depende. Eu sempre falo, consulta para iniciar método anticonceptivo é a consulta mais demorada que eu tenho. É quase 1 hora de conversa. E é essencial, né? Essencial, faz toda a diferença. Porque primeiro a gente tem que sentar, conversar, saber tudo que a paciente tem histórico familiar. E junto com essa paciente decidir qual é o melhor método para ela, né? E isso tem muita coisa para explicar. Eu tenho uma caixinha com todos os métodos disponíveis hoje no mercado. Então sempre mostro, apresento. Geralmente vai a mãe junto, o pai junto. E a gente tenta explicar e deixar essa paciente, essa adolescente muito segura, né? Porque nós temos muita quantidade de métodos anticonceptivos, mas não existe um que eu olhe para vocês e diga, usa esse que esse não tem problema. Todos têm a sua individualidade. Então, o DIU vai ser maravilhoso para um tipo de paciente, horrível para outro tipo de paciente. Então, por isso que é uma conversa, uma consulta que leva bastante tempo e tem que deixar tudo muito explicado. Para quem não teve filho, você acha que tem um método mais específico do que para quem teve? A gente sabe que não tem diferença ter filho ou não ter filho para usar métodos anticonceptivos. A gente sempre tende a ir para métodos de longa duração quando a paciente é menor de 18 anos, 19 anos, principalmente pelo esquecimento. Ou quando a gente vai para um método que é via oral, a pílula, que pode ser que tem um tipo de hormônio ou que tem 2 tipos de hormônio, que daí a gente depende dessa entrevista, dessa conversa para conhecer a paciente e indicar o melhor método para ela. E aí a gente vai ver qual que vai se adequar melhor para ela. E lembrando sempre que tem um período de transição, né? Então, hoje a gente pode começar uma pílula oral para uma paciente que acabou de passar em consulta comigo. E pode ser que o primeiro, o segundo mês, ela não se adapte logo de cara. Leva o tempo de pelo menos 3 meses para o corpo entender o que está acontecendo. E aí a gente vê se aquela paciente se adaptou àquele método anticonceptivo ou não. E como que o histórico da saúde da mulher pode interferir na escolha do método, assim? Como que interfere completamente. Histórico familiar, principalmente, de trombose, hipertensão. Ver se essa paciente que está na minha frente não tem enxaqueca com áurea, que também é uma contraindicação a usar estrogênio. A gente só usa progesterona. São 2 tipos de hormônios, basicamente, que tem em todos os métodos anticonceptivos. Que tem hormônio, né? Porque existem os que não têm hormônio. DIU de cobre não tem hormônio nenhum. É somente o cobre que está agindo ali, funcionando, né? E
a gente tem que investigar e conversar com essa paciente para a gente minimizar os riscos, né? Então, a gente sabe que paciente que tem enxaqueca com áurea não pode usar a pílula combinada. Então, não é uma paciente que a gente não pode usar. Paciente que tem histórico familiar de trombose, risco absurdo dela ter trombose, não podemos usar. E aí, a gente tem que ir para métodos que não tem a parte do estrógeno, somente a progesterona. Que nós temos alguns, diversos, de longa duração ou até mesmo pílula oral que só tem um tipo de hormônio, também existe. Qual que é o método mais eficaz? Nós temos um disponível no mercado, que é o Implanon, que é aquele implante subdérmico colocado no braço. Nós ginecologistas, usamos muito para adolescentes. Por quê? Porque não mexe com o útero, o dispositivo intrauterino é colocado dentro do útero e geralmente a paciente tem medo de sentir dor na colocação, desconforto, e gera uma segurança que depois que a gente coloca no braço, ele vai estar funcionando em 2 dias. E não tem que fazer ultrassom para confirmar se está bonitinho no lugar. Então, para pacientes jovens, menor de 18, 20 anos, é um método que eu no consultório uso muito, gosto muito. Só que, claro que, como eu disse para vocês no começo, não existe nenhum método que é 100% bom, nenhum método que é 100% ruim. Então, ele tem suas particularidades. Ele é o método mais eficaz, o que menos mulher vai engravidar usando ele. Bem parecido com o dispositivo intrauterino que tem hormônio, que é o Mirena ou o Cailina, são 2 tipos que têm hormônio. Mas hoje, disponível no mercado, o Implanon é o método mais eficaz que nós temos. E quais são os efeitos colaterais mais comuns dos métodos hormonais? Tipo, tem como se preparar também para isso? Faz bastante diferença saber o que esperar quando a gente inicia um método anticonceptivo. Os mais comuns: náusea, enjoo, cefaleia, problemas gastrointestinais, às vezes se sente um pouco mais estufada, pode dar alteração de humor, pode dar alteração de libido. Então, tudo isso é importante a gente conversar antes para a paciente saber que isso pode acontecer. Geralmente é mais nos primeiros meses do uso do método, mas às vezes o efeito adverso continua e isso é uma das coisas que faz a gente trocar de método anticonceptivo. O paciente não se adaptou àquele e a gente vai ter que tentar outro. Sobre a pílula anticoncepcional, você falou que tem gente que tem contraindicação para pílula combinada. O que o estrogênio faz no corpo para ter tantas contraindicações? Geralmente aumenta a parte de risco cardiovascular. Então, aumenta muito o risco, essa paciente fica muito mais vulnerável a ter efeitos adversos relacionados ao estrógeno. Principalmente trombose, AVC, qualquer tipo de isquemia. Então, é realmente muito grave, por isso que não pode usar a pílula que a vizinha está usando, que a melhor amiga começou a usar e gostou. Porque a gente precisa dessa conversa. Cada corpo é um corpo, né? Com toda certeza. E cada mulher tem o seu histórico, né? Então, a gente precisa individualizar. Nem sempre a gente consegue descobrir só de conversar com a paciente. Às vezes requer exames e tudo mais. Mas também é legal a gente conversar que pode aumentar um pouquinho a parte de varizes, varicoses. Que também é coisas importantes da gente falar para a paciente para ela saber o que esperar quando vai começar a usar um método que tem estrogênio. Nessa parte, já que a gente começou a falar sobre pílulas, né? É verdade que falam muito por aí que a pílula pode causar infertilidade? É mito ou é verdade? E é muito legal a gente conversar sobre isso, porque eu todos os dias no consultório tenho que ficar desmistificando esses mitos. E isso é importante, a gente tem que trazer para as redes, tem que falar mais sobre isso, porque muitas e muitas vezes acabam acontecendo gestações não planejadas, indesejadas, porque a mulher tá com medo de usar a pílula. Sendo que pro corpo, para risco de trombose e tudo mais, o pior momento da vida da mulher é na gestação. Então, se ela tem medo de usar uma pílula combinada, uma pílula oral, porque, vai que aumenta minhas varizes, vai que eu tenho uma trombose, na gestação o risco é 100 vezes maior, né? Então, a gente tem que cuidar muito isso. Pensando em infertilidade, nada que a gente use de método anticonceptivo vai piorar a infertilidade. O que acontece? Enquanto a gente está usando o método, a grande maior parte dos métodos disponíveis, eles bloqueiam o eixo hipotálamo-hipófise ou pelo menos bloqueiam somente a ovulação. Então, a paciente fica infértil enquanto está usando aquele método. Mas assim que parar com o método, vai retornar a fertilidade da mulher. Uma coisa bem legal da gente conversar também, claro que eu atendo diversas áreas no consultório, mas as mulheres mais velhas, da minha idade, 30 e poucos, ficam muito preocupadas em
tentar preservar os óvulos, para tentar engravidar mais tarde e tudo mais. E muitas vezes elas acham que usando pílulas estaria bloqueando isso, porque a gente bloqueia a ovulação, não tá ovulando. Então, muita gente acha que pode ser que aqueles óvulos estão ficando guardados, mas não estão. Eles sofrem apoptose indiferente do que a gente está fazendo. Ou usando método, ou não usando nada. Todo mês o corpo perde uma quantidade de óvulos. E a gente sabe que a partir dos 30, a nossa reserva de ovários, de mulheres, diminui muito. E depois dos 35, a queda é mais acentuada ainda. Então, não existe nada que a gente faça para preservar esses óvulos. Mas também não é porque usa método anticonceptivo que vai deixar a mulher infértil, de jeito nenhum. A maior parte das mulheres, parando com o método anticonceptivo, tem chance dos primeiros 3 meses engravidar. Gente, dando uma pausa para agradecer o nosso patrocinador, o Pedroni Pneus, para agradecer a Unimídia pela parceria, pelo espaço e para pedir que vocês sigam o Podgrau no TikTok e no Instagram, a gente posta vários conteúdos por lá, e para vocês não perderem nada, e pedir também para seguir a nossa convidada, @VanessaSauer. No Instagram, ela também posta as coisas, conteúdos lá, enfim. Eu tenho muita dúvida particular sobre pílula, porque eu uso. E a minha família normalmente não se deu bem com essa... A minha também. Com esse método. Com esse método. Mas eu não, eu me adaptei super bem. Tem pessoas como eu, que se adaptam e usam a pílula por muito tempo, tipo 10, 15 anos. Existe, tipo, além da infertilidade, alguma outra coisa que esse tempo possa causar? Tem uma data de validade, assim? Eu ia perguntar também, Essa pergunta também é muito boa. Porque por um bom tempo na medicina questionaram muito sobre isso. Se usando a mesma pílula por 5 anos, 10 anos, se em algum momento a eficácia dela iria diminuir, isso talvez não iria fazer bem para o corpo da paciente. E o que a gente sabe? Que se você se adaptou a um método anticonceptivo, fica com ele. Pode ficar 10, 15, 20 anos com o método que tu tá usando. Pode ser pílula oral combinada, DIU, o que for. Está adaptada, teu corpo gostou daquilo, mantém o uso dela. Uma coisa bem legal da gente falar sobre pílulas combinadas, que nas redes sociais a gente escuta falar tão mal delas, né? O que a gente sabe? Elas são maravilhosas, eu sou apaixonada por pílula combinada, porque ela ajuda no cabelo, na pele. Então, eu sempre falo para as pacientes, nunca tu vai ter uma pele tão boa quanto você tá usando o método via oral combinado. O que aconteceu comigo. Exatamente. Eu tinha muita espinha nas costas e sumiu de um dia pro outro. Eu vejo muitas pacientes indo pro consultório com essas queixas, porque, meu Deus, a parte estética abala muito nossa autoestima, né? Faz muita diferença. Totalmente. E muitas vezes, por ouvir falar tão mal da pílula combinada, não querem usar de jeito nenhum, porque tem medo. E sendo que às vezes é a opção menos custo e que já vai melhorar isso, porque às vezes vai para um tratamento dermatológico caro, longo prazo, que pode dar problema de fígado e tudo mais, sendo que a pílula poderia ajudar a paciente em 2, 3, 4 meses, né? Então, isso é muito legal a gente falar, porque eu vejo muito acontecer isso, de mulheres com medo de usar pílula pelos malefícios que podem acarretar, o risco aumentado de trombose e tudo mais. Mas o que eu preciso falar para as pacientes, que é importantíssimo e que eu vejo muito pouco falarem nisso, principalmente nas redes sociais. O risco maior de trombose, acidente vascular, qualquer coisa ligada à parte do estrógeno, ela é maior nos primeiros 3 meses usando a pílula. Então, uma mulher que está usando a mesma pílula há 5 anos, o risco dela ter uma trombose é igual de uma mulher que viaja de avião. Então, assim, baixa muito o risco. O risco maior é nos primeiros 3 meses. E isso também é legal a gente conversar, porque eu conheço muitas amigas que adoravam ficar usando pílula por um tempo, daí parava de usar para limpar o corpo e depois voltava a usar. Isso é horrível para a parte de trombose, porque quando teu risco diminui, você para com a pílula, deixa teu corpo ciclar, depois volta, aumenta o risco de novo. Isso vira uma bagunça. Isso mesmo. Então, eu vejo muito isso acontecer das mulheres, das meninas em geral, achar que estão fazendo um bem de limpar o corpo. Ai, agora vou ficar 2 meses sem método para ver como é que fica. E depois vai voltar. Gente, não façam isso. Tá só aumentando o risco tromboembólico e não é legal, não é recomendado. Tá adaptada a um método.
usa esse método. Ai, mas eu usava somente para ajudar na pele e agora melhorou. Parando, vai piorar a tua pele. Então, mantém o uso. Eu falei com uma prima minha que é estudante de medicina, tá com 20 anos agora. Ela disse, eu queria parar com a pílula porque minha pele tá ótima. Então, eu disse, não vamos fazer isso, porque a partir do momento que a gente tirar essa pílula, a tua pele vai piorar. Só ficou ótima por conta... Com certeza! E fora que assim, estudante de medicina, no início da faculdade, festas e tudo mais, um risco muito grande de acontecer alguma coisa, uma gravidez indesejada. Então, a gente tem que se proteger de todas as formas. E que nem ela me disse, mas eu não tô tendo namorado agora. Mas daqui a pouco vai ter. É melhor estar protegida antes do que na hora, né? Claro que prevenir, sempre, quando a gente fala de métodos anticonceptivos, a gente tem que lembrar, e eu tenho certeza que nas aulas de vocês é muito falado sobre preservativo. Sim, né? Porque doença sexualmente transmissível somente é impedida pelo preservativo. Ou masculino ou feminino. Feminino, eu não sei se vocês já tiveram alguma chance de conhecer em alguma aula. Eu pelo menos, falando por mim, eu conheço, já ouvi falar, enfim, já vi fotos até de como faz. Eu sou informada com isso. Difícil. Mas é difícil as pessoas usarem, saberem, ter acesso a essa informação. Sim, eu já tive aula também na minha escola antiga, tive aula. Mas vocês sabiam que é difícil de conseguir até nas farmácias? Sério? Porque eu tenho essa minha caixa que eu falei pra vocês nas consultas pra mostrar todos os métodos disponíveis. E eu queria comprar umas 2 pra deixar na minha caixa. Eu fui em umas 5 farmácias em Brusque até conseguir. Olha só. Meu Deus. É difícil, porque realmente é pouca compra. Então, a grande maior parte das farmácias nem tem disponível. Sim. A masculina é muito mais fácil, muito mais visualmente. Tu sempre acha na farmácia, né? Sim. E a gente sempre tem que incentivar muito o uso do preservativo, mesmo com o método anticonceptivo via oral, Implanon, DIU. Então, a gente não pode esquecer que ainda existem as doenças sexualmente transmissíveis e é o único jeito da gente impedir elas. Sim. Como que o anticoncepcional pode afetar, assim, diretamente na menstruação? No ciclo menstrual? Ele basicamente, como ele vai bloquear a ovulação, ele vai deixar todos os dias você receber aquela quantidade muito pequena, mas que deixa teu corpo num basal, tá? Então, claro que no primeiro, no segundo mês, tu ainda pode ter uma irregularidade, mas com o passar do tempo, é pro teu corpo ter o melhor ciclo possível. Se sangra, a gente vai fazer aquele sangramento planejado, programado, ou a gente pode usar métodos anticonceptivos de uso contínuo, que não precisa sangrar. Porque isso também é um mito que antigamente a gente achava que precisava sangrar. Que tinha um sangue parado ali do útero que precisava sair. Hoje a gente sabe que esse sangue só vai surgir, só vai ser criado se a gente parar com o método, né? Pela privação do comprimido. E aí vai sangrar. Então, se tá super bem adaptada, a paciente não quer sangrar, pode manter o uso contínuo dela, tá? Que é uma ótima opção, principalmente para jovens. Os estudos mostram que a menina que toma contínuo todos os dias um comprimido tem menor chance de esquecer de tomar a pílula. Então, muitas vezes é um combinado que eu faço com as minhas pacientes. Não quer ir para um de longa duração? Beleza, mas vamos ir para um de comprimido que toma todos os dias, sem pausa. Pode ser que tenha algum escape, em algum momento vai descer alguma coisinha, mas geralmente pouca quantidade. Só aquele borrão, aquele sangue escuro de final de menstruação. E que, assim, a paciente vai cada vez esquecer menos, tem maior adaptação ao método. Eu já vi algumas ginecologistas falar na internet que esse sangramento de privação não serve pra basicamente nada. E que é mais meramente psicológico, né? Bem isso. E eu queria perguntar, assim, por exemplo, eu uso a pílula, independente se for combinado ou não, e eu faço pausa. E aí desce esse sangramento de privação. Isso quer dizer que eu não estou grávida ou, tipo, não serve pra realmente nada? Não serve pra nada, tá? Porque daí acontecem as confusões de achar que... mas como que eu engravidei se eu estava menstruando? É que não é menstruação. A partir do momento que tu tá usando uma pílula combinada ou não combinada, você tá usando um método que tá bloqueando tua ovulação. Então, você, teoricamente, não vai sangrar. Não vai menstruar. Você pode sangrar por privação do método, tá? Então, isso do sangramento, realmente... Eu sei que muitas vezes a mulher que se sente mais confortável acha que a pílula tá funcionando melhor, mas o melhor jeito pra gente saber a nossa eficácia da pílula é lembrando de tomar todos os dias, geralmente no mesmo horário. A gente
sabe que tem uma margem de segurança de 6 horas para mais, 6 horas para menos. Até é legal a gente falar isso. Se esqueceu em 12 horas, pode só tomar outro comprimido. Sim, temos algumas perguntas. Isso. Porque daí pode só tomar outro comprimido. Daí hoje toma 2, ontem esqueceu. Lembrei em 12 horas, hoje toma 2. Amanhã segue a cartela. Se foi mais de 12 horas, aí nos próximos 7 dias tem que colocar algum método adicional. Porque tem um risco de alguma coisa ter liberado e talvez ovulado. E aí tem chance de gravidez. E como saber, assim, se o método que eu tô usando tá funcionando certinho, tá legal? Ou sinais, assim, de que não tá funcionando, que o meu corpo dá? Depende do método, né? Quando a gente fala de comprimido, se você tá usando todos os dias, mais ou menos no mesmo horário, a eficácia dele vai ser boa. Tu sangrando, não sangrando, ficando uma bagunça, não ficando, a gente confia. Todos os métodos, nós temos um índice de Pearl que nos fala sobre a chance, a eficácia daquele método. Todas elas são maior que 90%, né? Os que a gente usa de método anticonceptivo. A pílula combinada ou a de progestágeno é 97%. Quando a gente fala em dispositivo intrauterino que tem hormônio ou o Implanon, ele é 99% o DIU e 99,9% o Implanon. Então, eu sempre falo pra minha paciente assim: confia no método. Tu tá fazendo o que precisa ser feito, tá tomando todos os dias no mesmo horário, tu colocou o DIU e depois fez o ultrassom, confirmou que tá no lugar, tu colocou o Implanon, tu mesmo palpa e sabe que ele tá aí, tu confia no método, tá? Ai, porque eu vi no TikTok, eu vi no Instagram, que a mulher engravidou com o DIU e o bebê nasceu. Isso é bem fake news, é óbvio que existe chance de gravidez com método anticonceptivo, elas existem falhas, tá? Mas nunca é do jeito que é mostrado. E claro, como é muito difícil engravidar com um método de longa duração, como o Implanon e um DIU, quando acontece ele é muito divulgado. E eu sempre falo muito para as pacientes, se acontecesse de divulgar toda vez que a pílula não funcionou, seria muito mais, porque é 97%, 99%, 99,9%. Então, pensando em jovens, a gente sempre tem que conversar sobre isso, tem que confiar no método, mas a melhor ideia é sempre associar métodos. Se você está usando pílula via oral, colocando preservativo na hora da relação, a chance de você ter uma gravidez indesejada é muito, muito, muito baixa, né? Então, tudo que a gente faz, eu sei que jovens, às vezes, a gente fica, né, se eu engravidar agora, todo mundo vai me matar. Mas a gente precisa nos cercar de coisas que nos deixem confortáveis e tranquilas. Então, a partir do momento que estou usando uma pílula que é 97% eficaz, se eu associar o preservativo, vai para quase 100%. Então, tá perfeito. Tô fazendo minha parte, não vou ficar noiada. Né? Mas isso é importante. Vejo muitas meninas jovens que ficam preocupadas. E eu sempre digo, assim, ó, na pior das hipóteses, vai na farmácia, compra um teste de farmácia, faz o resultado, que aquilo muitas vezes já te tranquiliza. E aí já tudo volta a funcionar melhor. Né? O ciclo volta, parece a regular. Porque quando a gente tá nervosa, ansiosa, parece que tudo atrapalha, né? A gente falou sobre como a autoestima deixa as pessoas felizes, tristes, enfim, influencia muito na vida da gente, principalmente das mulheres. E tem muita mulher que se preocupa com, por exemplo, se o método engorda, se o método não engorda. Quais são os métodos que realmente influenciam nisso e os que não? Ótimo, uma pergunta maravilhosa, porque nós temos muitos estudos sobre todos os métodos que existem disponíveis no mercado, tanto Brasil quanto fora. E também é uma coisa que a gente escuta muito, né? Eu escutava muito de amigas minhas mais velhas. Depois que eu comecei a tomar pílula, eu engordei 5 quilos, nunca mais voltei pro meu corpo de antes, meu Deus, tudo mudou. E hoje os estudos estão aí, estudos grandes, com uma grande quantidade de pacientes, que nos comprovam que pílulas, no geral, métodos anticonceptivos, no geral, não engordam. O que pode acontecer? Tem um aumento transitório de edema, e geralmente no primeiro e no segundo mês. Mas isso não daria 1 quilo na balança, tá? Existe um método anticonceptivo que tem, sim, evidência científica de que pode engordar, que é aquela injeção que é usada a cada 3 meses. Sim. Tá? A medroxiprogesterona de depósito, ela é usada uma injeção a cada 3 meses. E nos estudos mostrou que meninas muito magras, o IMC normal ou para um subdesnutrido ali, podem ganhar peso utilizando ela. Mas meninas com IMC
sobrepeso ou obesidade não modificou, tá? É difícil usar esse método, porque a gente sabe que pode acontecer isso, e é raras as meninas que estão dispostas a ganhar peso, né? Quase nunca a gente encontra alguém que, não, se engordar 3, 4 quilos não tem problema. Então, é muito difícil a gente usar esse, mas eu sempre gosto de falar que a gente conversa com todo mundo, né? Aqui na internet, tá? E todo mundo tá disponível esse conteúdo. Mas esse é um método muito barato. Então, pacientes que não têm suporte financeiro, custa R$15 e vale 3 meses. Né? Então, é um método que, às vezes, a gente vai usar pela parte financeira dele. E ele é um método bom, ele dá pouquinho spotting, que é sangramento que vem do nada. Muitas vezes, ele deixa a paciente sem menstruar enquanto tu tá usando ele. Então, como eu falei pra vocês, tem a parte boa e a parte ruim. Mas como a parte ruim dele pode ser o aumento de peso, muitas vezes a gente acaba optando por outros métodos que são muito melhores. Mas fora esse, não tem nenhum outro que aumenta de peso. Então, a próxima pergunta já é sobre a injeção também. É verdade que a injeção pode atrapalhar a fertilidade depois que a mulher usa? Sim. Enquanto tá usando, geralmente entra em amenorreia, que a mulher fica sem sangrar enquanto tá usando. Geralmente usa 2 ampolas, então dura 3 meses, 6 meses usando. Geralmente já entra em amenorreia, fica sem sangrar. E quando você faz a última injeção, geralmente, como ela é uma medroxiprogesterona de depósito, ela fica no nosso corpo por quase 1 ano. Então, sim, mulheres que estão usando essa injeção trimestral, cada 3 meses, se quiser engravidar, a gente orienta a parar um pouquinho antes, porque pode demorar para a fertilidade voltar. Quase 1 ano. É bastante tempo. Sim. Tá, mas pensando em jovens que não querem engravidar, é um método maravilhoso. Esqueceu de tomar, usou a última vez há 6 meses e ainda tá recebendo esse hormônio. Então, também é bom. Legal. Gente, agora a gente vai dar uma pausa nas perguntas pra fazer a nossa brincadeira, o nosso quadro aqui do Pode Grau, que é o bate-rebate. Gente, funciona assim. Nós vamos fazer umas perguntas para nossa convidada, Vanessa, e ela tem que responder apenas com uma palavra. Vamos lá. Método preferido no consultório? Implanon. Mais temido? Mirena. Mais indicado no pós-parto? Implanon. Rejeitado por muitas? Implanon. Um polêmico? A pílula do dia seguinte. Mais esquecido? A pílula combinada. Mais procurado? A pílula combinada. Mais mal interpretado? Difícil. A pílula combinada. Mais antigo? A pílula combinada. Mais recente? Uma pílula combinada mais atualizada. Mais subestimado? Eu acho que o adesivo. Mais eficaz? O Implanon. Mais versátil? O dispositivo somente de cobre. Mais hormonal? A medroxiprogesterona de depósito, que é a injeção de 3 em 3 meses. Mais natural? Tem pílula que tem mais natural, tem valedrato. Legal. Tem uns hormônios mais naturais. Mais invasivo? Eu acho que o DIU. Mais duradouro? O DIU. Mais emergencial? O DIU. Mais barato? A injeção de 3 em 3 meses. Mais caro? Implanon e Mirena. Mais confortável? Implanon. Mais dolorido? Mirena. Mais rápido? Tomar a pílula combinada. Mais lento? Tomar a pílula combinada. Tomar todo dia, então ela entra num Mais limbo. indicado para jovens? Métodos de longa duração. Implanon ou DIU. Mais esquecido nas consultas, tipo, que não falam tanto? Anel vaginal. É um anel que a gente coloca Sim, intravaginal, que é o mais esquecido. É caro também, por isso que a gente acaba não usando muito. Mas ele é ótimo. Mais temido por mitos? Dispositivo intrauterino. Mais questionado? Dispositivo intrauterino. Mais indicado para quem tem acne? Pílula combinada. Com certeza. Mais libertador? Depende de cada mulher. Esse eu não vou conseguir responder pra vocês. Muito Tá bom. pessoal. É muito pessoal. né? Depende do corpo. Isso mesmo.
Esse foi o nosso quadro, gente. Esperamos que vocês tenham gostado. Tem muita gente que confia no próprio ciclo menstrual pra não engravidar, pra evitar a gravidez. Isso funciona mesmo? O que você acha sobre? Eu adoro falar que é um método maravilhoso pra quem quer engravidar. Mas pra quem não quer engravidar de jeito nenhum, eu, Vanessa, ginecologista, não recomendo de jeito nenhum. Eu acho ótimo a gente se conhecer, saber o nosso próprio corpo. Realmente, nós mulheres, a gente não pode engravidar o mês todo. Nós temos um período específico onde a gente pode gerar uma vida. Fora isso, nós não podemos. Mas a gente não pode confiar somente nisso, principalmente sendo jovem, tá? Porque existe meninas que podem ovular 2 vezes no mesmo mês. Existe a gente, às vezes, achar que aquela secreção é de ovulação e ser uma vaginose, uma candidíase. Então, tem muita alteração e sempre quando a gente vê os estudos que se baseou em mulheres que ficaram fazendo uso ou de tabelinha, coito interrompido, esses métodos comportamentais, a chance de gravidez é quase 40%. Então, cada 10 mulheres que faz, 4 vão engravidar. É um número muito grande, né, gente? Sim. Então, a gente não recomenda. Claro que é diferente quando eu tô conversando com uma paciente que deseja engravidar. Aí, nós vamos, sim, parar com os métodos, se conhecer, saber o teu ciclo menstrual, ovulação, tabelinha, fertilidade. Mas, fora isso, eu não recomendo. No caso do DIU, quais são os efeitos colaterais que mais costumam aparecer? Depende do DIU, né? Quando a gente fala em DIU, nós temos alguns disponíveis no mercado. sim. O que tem hormônio e o que não tem hormônio. Sim. O que tem hormônio, ele somente é progesterona. E ele age localmente. Então, costuma ser um método que tem pouca alteração na mulher. Sim. O que muitas vezes acontece? A mulher, estava usando pílula combinada e aí foi pro DIU Mirena, que só tem progesterona, ou Kyleena, que só tem progesterona. Ela pode sentir uma diferença muito grande, mas não por causa do Mirena. Porque antes ela estava usando a pílula combinada, que ajudava na pele, no cabelo, engrossa cabelo. Então, vai pro Mirena, pode ter queda de cabelo, pode começar a dar acne. Mas muitas vezes é porque antes ajudou e agora o Mirena não ajuda nisso, né? O Mirena também, ele não é muito legal, dispositivo intrauterino que tem hormônio, para meninas que têm muita TPM, porque ele não bloqueia a ovulação. O método de eficácia dele é outro. Então, como muitas vezes, mais de 70% das mulheres que usam o Mirena ou o Kyleena, ele não vai bloquear a ovulação. Então, essas meninas continuam tendo alteração de ciclo, alteração de humor, oscilações. Então, isso não é legal. Meninas que têm muita TPM, a gente tem que ir para um método que bloqueia a ovulação, que ela vai se sentir bem mais confortável. Sobre as injeções ainda, só tem trimestral ou ela tem mensal? Tem mensal. A mensal tem 2 tipos de hormônio e a trimestral é um tipo de hormônio só. Ah, entendi. Essa é a diferença. Assim, quais são, além do ganho de peso que a gente falou, o que esse método faz, assim, os pontos bons e os pontos ruins? O ponto maravilhoso da medroxiprogesterona de depósito, que é de 3 em 3 meses, é porque é um dos métodos, junto com Mirena, que menos dá sangramento irregular. Então, muitas e muitas vezes a menina usando, ou a mulher, usando o Mirena ou usando a injeção a cada 3 meses, ela vai ficar sem menstruar. Então, para mulheres que não gostam de menstruar, é um método maravilhoso, né? Vai te ajudar nessa parte de, meu Deus, faz anos que eu não menstruo, nem sei o que é isso. É ótimo. Mas tem essa parte ruim do aumento de peso e também tem algo que a gente vê em adolescentes que pode diminuir a parte da massa do osso. Então, lá pra frente, poderia desenvolver um pouquinho mais de osteoporose. Os estudos nos mostraram, por um tempo a gente ficou achando isso, mas os estudos nos mostraram que isso é transitório. Enquanto tá usando ele diminui a capacidade do osso e depois ele regenera e essa paciente não vai ter um risco aumentado de osteoporose quando tiver com 40, 50 anos. Mas se é uma mulher que já tem a mãe com osteoporose, fraturou a perna com 50, 60 anos, já tinha o osso fraco, é óbvio que a gente já vai orientar o consumo de cálcio, vitamina D, mas muitas vezes não vamos usar esse método que, por mais que seja pouca coisa, mas pode modificar. Tá? Comparando a injeção com a pílula, quais seriam as principais vantagens, assim?
Tudo depende muito de paciente para paciente. Eu gosto da injeção quando a mulher, a mãe da adolescente vai junto e me diz: eu gostaria de um método que eu posso cuidar, que eu vou estar segura. A injeção é uma segurança para a família da adolescente, né? E muitas vezes para adolescente também. Eu sei que uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses eu vou usar essa injeção e fora isso eu tô protegida. Né? A pílula tem que lembrar todo dia. Não existe pílula que toma uma semana, né? Ainda não foi inventada. Acho que com o tempo vão inventar alguma coisa assim. Também tem um adesivo. Sim. O adesivo é legal a gente falar, porque ele é escutei. pouco divulgado. Muitas poucas pessoas usam. Poucas meninas conhecem sobre ele. Claro que eu acho que a gente foca muito na parte, assim... Ele acaba tendo um impedimento de uso mais amplo, porque ele é caro, né? Uns 100, 150 reais por mês pra usar. Nossa. Então, é um preço mais elevado. Mas ele é legal também, porque tu bota uma vez por semana no braço, na parte de cima da Ele é nádega, semanal, né? parte de cima da parte da pelve, semanal. E aí tu só troca de semana em semana, pode usar contínua ou pode fazer a pausa. Daí tudo a gente conversa com a paciente para ver o que é, qual é o melhor jeito. Mas geralmente usa 3 semanas para uma, que é o momento que sangra. Por exemplo, as meninas que tomam anticoncepcional contínuo, injeção, enfim, há muito tempo, tem algum problema não menstruar? Não tem problema nenhum. Se a Biologicamente? paciente está adaptada, a menina está adaptada com isso, tá tudo certo. Pais, mães, não se apavorem. Não menstruar usando o método anticonceptivo é totalmente normal, é esperado. Só cuidem para ver se os filhos de vocês estão usando adequadamente, que isso importa muito. Quanto tempo depois de começar a usar o anticoncepcional ele começa a proteger, assim? A resposta correta é 7 dias. O que eu falo para as pacientes é 30. Né? Não quero deixar elas com 7. Quando eu fui também falaram que era 30. Apesar de eu saber porque a eu consumo grande maior muito, parte das ginecos meio que tomou isso como verdade e explica isso. Mas eu sou uma pessoa que gosto muito de falar a verdade para todas as minhas pacientes. Com certeza. Então é bem isso. Em 7 dias está funcionando se foi começado na hora correta. Quando que é a hora correta da gente iniciar o método? No primeiro dia da No menstruação. primeiro dia da menstruação. Até os primeiros 3, 5 dias de menstruação, a gente ainda pode começar a pílula e tá tudo certo. Tá? Mas isso é quando a gente começa o método. Depois, lembrar que sangramento não importa. Né? Porque eu pego... Gente, já vi tanta coisa louca. Enfermeira que trabalhava comigo, que esperava sangrar por 5 dias pra daí voltar a tomar pílula. Sendo que a pílula dela era... Tomava 21, parava 7, e só no 8º dia ia voltar. Né? Então, ela sempre voltava no horário errado. Então, o ciclo menstrual dela tava sempre bagunçado. Então, a gente tem que cuidar sempre quando eu inicio o método anticonceptivo. Eu deixo tudo escrito, o mais detalhado possível. Já passo meu telefone pra paciente, pra qualquer dúvida me questionar. Porque a gente... Às vezes só surge a dúvida quando a gente tá em casa mesmo. Quando já passou, tomou a primeira cartela e... Meu Deus, agora eu não lembro o que eu tenho que fazer. Né? A gente sabe que hoje, com o ChatGPT, com todas as informações, é mais fácil a gente ter esse conhecimento. Mas, às vezes, a gente pega muita gente fazendo errado, porque escutou da mãe. Às vezes, a mãe passa a informação errada em casa, porque ela aprendeu assim. Né? Então, é sempre legal a gente estar cuidando isso. Sobre contraindicações. Bebida alcoólica, remédio, realmente pra pílula ou pra qualquer outro método contraceptivo, é uma contraindicação? Não pode? Os pais de vocês iam adorar que eu falasse que não, mas eu tenho que ser verdadeira, então não. Álcool não corta efeito de pílula combinada, métodos hormonais no geral. Então, é óbvio que a gente tem que cuidar, assim. Se a paciente está ingerindo muito álcool, ela vai ter a memória prejudicada e ela vai esquecer de tomar pílula. Sim. Tá? É esse o nosso problema. Trazer pra Mas realidade, né? tomar a pílula antes de ir pra festa e chegar na festa e beber, não tem o mínimo problema. Tá Na tudo eficácia certo. da pílula Não vai... tem problema. A eficácia da pílula, ela é alterada se tem vômito ou diarreia nas primeiras 6 horas depois que você ingeriu ela. Tá? Então, meninas que bebem muito, que vão ter... Então, tem que cuidar isso, tá? Remédio também não? Nem antibiótico, nada? Eu escutei já. A maior parte dos antibióticos convencionais que a gente usa pra doenças gerais, assim, não sendo uma tuberculose, não tem efeito, não corta efeito da pílula, tá?
ai, meu Deus, mas eu engravidei quando eu tomei a azitromicina pra garganta e tava tomando a pílula. Porque provavelmente com essa doença você esqueceu alguma pílula ou entrou na taxa de falha do método, né? 97% não é 100. Tem os 3% que tomam mesmo usando corretamente, que engravidam mesmo usando corretamente. Agora, sobre uma notícia que tá gerando aí, é verdade que pode chegar a existir, assim, um método contraceptivo para homem? É o que a gente está esperando, Sim, né? Eu, particularmente, ansiosa. Sim. Porque eu gosto muito da ideia do que vale muito mais a pena a gente colocar a parte, proteger quem pode engravidar 30 dias no mês, do que nós, mulheres, que só podemos 3, 4, 5 dias no mês. Então, eu, como ginecologista, estou ansiosa para esse método. Tem estudos muito bons acontecendo nos Estados Unidos. Mas eu também me questiono muito como é que vai ser essa adaptação. Se os homens, no geral, vão topar logo de início. Aceitar, né? Isso é um problema social, assim, Ele seria tipo uma pílula via oral. Tem um estudo pra isso. E tem de gel. Eu acho que talvez o gel a gente vai ter uma adaptação um pouquinho melhor. Do gel. Então, seria maravilhoso, né? A gente impedir que o espermatozoide haja do que a gente tá se protegendo desse espermatozoide. Com certeza. Então, claro que sempre volto a dizer que o preservativo vai continuar sendo importante pela doença sexualmente transmissível. Mas eu, Vanessa, estou ansiosa pra gente ter esse método para homens disponível nas farmácias, né? Porque é muito injusto essa parte de... Num relacionamento, é só a mulher que tem que se cuidar. Às vezes, o namorado nem nos lembra do... Tomou tua pílula hoje, né? Porque isso é um cuidado que tem que ser compartilhado. Eu sempre converso com as pacientes jovens no consultório, que inclusive eu não acho nem justo a adolescente sozinha pagar aquele método anticonceptivo de longa duração, que geralmente é mais caro, né? Porque tu coloca agora, mas o Mirena, o dispositivo intrauterino que tem hormônio, antes durava 5 anos, agora ele dura 8 anos. Foi uma mudança que a gente teve. A gente ficou sabendo. Muito bom, né? Então, um método que antes tu colocava e tu achava 2025, em 2030 vou ter que mudar, ganhou mais 3 anos. É maravilhoso. Claro que pode ser que comece a sangrar, aquela paciente não se adapta ao método e a gente vai ter que tirar um pouquinho antes. Mas funcionar para não engravidar, o método funciona para 8 anos. Então, só lembrando, converse com os filhos de vocês. Se você só tem filho homem, pergunta, quando ele tá namorando, questiona a namorada. Eu acho que o correto é um namorado se oferecer a pelo menos pagar metade do método anticonceptivo. Tanto o comprimido, quanto um de longa duração. Eu sei que o Mirena, às vezes, custa quase 3 mil reais. Então, assim, dá pra parcelar. Tem várias coisas que a gente pode fazer. Mas eu não acho justo a mulher, a família da menina ter que pagar isso sozinho, né? Enquanto tá num relacionamento saudável, firme, fixo, eu acho bem legal poder conversar com isso com o teu namorado. Sim. E é o único método contraceptivo que a gente tem pra homens é a vasectomia. E eu já escutei algumas pessoas falar que é irreversível, e aí eu fiquei, é reversível, como é que faz? Teoricamente, ele é um método irreversível, tá? Então, a gente deveria fazer somente quando não tem a chance de querer engravidar depois, tá? Mas a gente sabe que tem alguns métodos que os urologistas que fazem esse procedimento, que pode muitas vezes só bloquear e depois conseguir recanalizar esse caninho para o espermatozoide voltar a ficar ativo. Mas a chance é muito baixa. Então, a recomendação de vasectomia é somente realmente em homens que não desejam engravidar de jeito nenhum. Tem um método contraceptivo que a gente não falou, que é a pílula do dia seguinte. Perfeito. Verdade. Importante. Fale mais sobre isso, porque tem gente que tem muita dúvida. Vai usando. Quantas pode usar por mês? Sabia que nós não temos esse limite? Mentira. É claro que assim, a partir do... Não temos esse limite. Mas é claro que assim, uma menina que entrou em contato comigo dizendo no último mês tive que usar 2 vezes pílula do dia seguinte, é porque ela não está com um método bom. Então, vamos se organizar e vamos colocar um método que tu vai ficar segura. Né? Mas em termos de eficácia, ser tomado nas 72
2 primeiras horas, funciona mais de 90%. Então, na dúvida, beleza, vamos ter que tomar a pílula do dia seguinte. Sim. Por que ele não é um método maravilhoso que, então, se eu só vou transar uma vez por mês, eu só vou usar a pílula do dia seguinte? Porque é uma bomba hormonal. Então, como que afeta no corpo da mulher? Afeta em tudo, assim? parte de cefaleia, alteração hormonal absurda. Porque realmente é como se fosse uma ou 2 cartelas de pílula combinada de uma vez só. De uma vez só. Tá? Então, isso para trombose, aumento tromboembólico, é muito mais grave também. Então, ele não vai perder eficácia se tu usar mais do que eu ia deveria. perguntar Isso não vai perder. Claro que é 90%, não é aquela coisa de 100%. Sim. Né? Quanto mais cedo lembrar de usar e já usar, melhor. Mas a partir do momento que no mesmo mês você teve que usar, no outro mês teve que usar de novo, vamos reorganizar a tua vida, porque tu não tá com um método legal, né? Como é só 90%, qualquer outro método que a gente usar vai ser melhor que ele. Então, vamos usar o outro método anticonceptivo. Tu sabe dizer por que que a pílula é tão barata? Porque eu sei que ela vende, tipo, 10, 15 reais na farmácia. Tem de todos os valores, né? Porque, assim, sempre quando a gente fala, comecei falando pra vocês, existem 2 tipos de hormônio composta na pílula. Progesterona e estrogênio. Só que existe uma infinidade de tipos de estrogênio e de tipos de progesterona. Tem algumas que são mais parecidas com o nosso hormônio natural, que nós mulheres produzimos no nosso próprio corpo, e essas pílulas vão ser mais caras. Existem as sintéticas, que foram produzidas em laboratórios e vão ser mais baratas. Ah, sim. Tá? Isso é uma questão bem de indústria farmacêutica, assim. Mas a nível de eficácia, todas temos segurança. No Brasil, a gente tem pílula combinada ou somente de progestágeno desde 1970. Então, é anos, né? 55 anos que nós temos disponível essa pílula. E cada ano que passa, a gente melhora a qualidade, a classificação da pílula. Então, sim, pílulas de 10, 15 reais vão fazer o efeito. Mas, infelizmente, as pílulas mais caras, elas são mais seletivas. São mais iguais ao nosso hormônio natural. Então, tem mulheres que, indiferente, pode usar qualquer pílula que o corpo se adaptou. E tem mulheres que vai ter que ir por uma mais cara, que vai se adaptar melhor. Sobre os métodos a longo prazo, como o DIU e o Implanon, eu acho que tem DIU que você continua menstruando, né? E o Implanon também escutei que ele dá muito escape. Caso eu queira um método mais eficaz, que é o caso do DIU e do Implanon, mas eu não quero menstruar, o que eu faço? Aí a melhor chance seria colocar um Mirena mesmo, que é o dispositivo intrauterino que tem hormônio. Sim. Porque o Mirena tem o dobro de hormônio que tem o Cailina. Então, o Cailina não seria uma boa indicação, porque tem mais chance de sangrar. Só que o Mirena eu não consigo te prometer que você vai ficar sem sangrar. A chance maior, finalizando o primeiro ano usando o Mirena, é tu entrar em amenorreia. Né? Cada 10 mulheres que a gente coloca, 9 no final do primeiro ano vão entrar em amenorreia. Ficar sem sangrar. Então, eu te falo pra minha paciente que tem essa chance de acontecer, mas a paciente tem que sair do meu consultório sabendo que o primeiro ano pode ser uma bagunça. Geralmente, os primeiros 3 meses pode ser uma bagunça. Ter sangramento de escape, sangrar mais do que estava sangrando, sangrar menos, virar uma bagunça. Então, isso sempre... O médico que vai colocar esse método de longa duração em vocês tem que deixar muito alinhado, muito esclarecido. Porque, infelizmente, eu vejo muito isso de assim... eu coloquei o Implanon lá, mas não me falou nada. Eu não sabia que eu ia ter sangramento do nada. E faz 2 meses que eu coloquei e eu já quero tirar. De jeito nenhum. A gente tem um período de adaptação. O Implanon é um anticonceptivo maravilhoso, mais eficaz no mercado. Ele é caro também. Então, vamos esperar um tempo. Nós temos medicações que a gente pode usar anti-inflamatório mesmo, que a gente pode usar junto, que pode ajudar a melhorar esse sangramento irregular que a paciente está tendo. E, geralmente, nos primeiros 6 meses, a paciente se adapta e dá certo. E a gente consegue manter os 3 anos que o Implanon tem de duração. Dá pra combinar com pílula anticoncepcional? Teoricamente, não tem porquê, né? Porque tu já tá com um método que é 99,9%. Então, associar métodos não tem porquê. Mas a tua pergunta, se fosse assim, estou sangrando com o Implanon, mas eu não quero tirar o Implanon porque 99,9% eu morro de medo de engravidar, posso tomar uma pílula pra me ajudar na pele e no sangramento? Pode. Às vezes a gente faz essa associação. Mas tem outros medicamentos que a gente pode usar antes pra melhorar, tanto pele quanto sangramento irregular.
Gente, uma pausa rapidinha para agradecer o nosso patrocinador Pedroni Pneus. Agradecer nossa parceria com a Unimídia, que está sendo essencial nesse nosso projeto. E pedir também para vocês seguirem o nosso Podgrau em todas as redes sociais. Outra perguntinha que eu tenho. É verdade que também falam, assim, que esse chá vai ajudar como método? Funciona ou é tudo mito? Não funciona, Mito, né? tudo mito. Não existe nada que nós temos evidência científica de que bloquearia a ovulação e por isso a mulher não iria engravidar. Tá? Então, não, no geral, a gente não confia nisso de jeito nenhum. Sim. Tipo, falam muito sobre o chá de canela, né? Pra tomar, enfim, que é abortivo, né? Lembrando que aborto é crime, enfim. Mas eu também gosto de falar, e foi legal você falar isso, que a quantidade de canela que tem que ingerir para algo ser abortivo é muito absurda, grande. Né? Porque eu sempre falo para as pacientes, porque eu pego muita gestante que descobriu que tá grávida e tava, tomei chá de canela, ainda não vai fazer problema. A chance de ter problema é minúscula. Porque se realmente o chá de canela realmente desse essa parte abortiva, não precisaria existir clínicas clandestinas de aborto, né? Era só usar chá de canela. Então, não, gente. Não tem associação. Mas existe algum estudo que realmente prove que em muita quantidade pode mesmo ser abortivo? Mas é muita quantidade que eu acho que a pessoa nem conseguiria ingerir. Entendi. Né? Inclusive, eu, como obstetra, libero minhas gestantes a salpicar canela em cima da banana se elas estão acostumadas, da panqueca. Mantém vida normal, tá? Porque não existe nada sozinho que vai conseguir fazer algo. O que acontece, que é legal a gente falar disso, sempre quando eu tenho oportunidade, eu gosto de falar sobre isso. A chance de uma gravidez nos primeiros 12 semanas ir pra frente é de 70%. Então, a cada 10 mulheres, 7 vão pra frente a gestação e 3 vai ter o abortamento. Só que, às vezes, dá o acaso daquela daquela mulher ter consumido canela. Ela vai achar que o abortamento foi por causa daquilo. Ou, pior, fez atividade física, que é super importante. É recomendado que gestantes façam atividade física. E daí, eu escuto muito pessoas mais velhas, assim. Os primeiros 3 meses não pode fazer nada, tem que ficar parada, senão tem risco de aborto. Como se estivesse doente, né? E de jeito nenhum. Não, hoje minha mãe, a gente sabe de mim, meu Deus, ela de step, ela de jump, era tudo. Olha que maravilha, isso aí. Que daí reduz. Minha mãe é professora de educação. Porque aí diminui a chance dela ter alteração e complicação no final da gestação, como aumento de pressão, como diabetes. Então, a atividade física é super importante. Só que, infelizmente, a gente precisa falar isso. De 10 mulheres grávidas que entram no meu consultório, 7 vão pra frente e 3 não vão. Tem alguma causa? É genético. O nosso corpo é muito inteligente, muito esperto. Entendi. Se algo não está indo certo, o nosso próprio corpo identifica e para de mandar nutrientes pra lá. É óbvio que nós, eu mãe, né? Vou sofrer, não vou gostar de ter um abortamento. É algo dolorido, traumático, é uma expectativa e tudo mais. Mas quando a gente para enxergar do outro lado, de que geneticamente teu corpo entendeu que aquilo não ia dar bom e ele já parou de mandar, a gente consegue ficar melhor privando com isso. de outras coisas, né? Que pode Tem isso, um gerar bebê que vai ter toda a complicação, que vai depender de Exatamente. você a vida inteira, né? Tem tudo isso que a gente pode conversar. E por que tem esse mito sobre fazer, enfim, qualquer tipo de esporte, academia, enfim, que não pode, assim, que as pessoas têm medo? Realmente pode causar alguma coisa? Não, todos os estudos mostram que nem trabalho de parto prematuro, o bebê que nasceu antes do tempo, vai ser desencadeado pela atividade física. Claro que nós temos regulamentações, a gente tem orientações, então gestantes têm que fazer atividade física sim, isso faz toda a diferença. Não com a carga que estava acostumada, vai dar uma diminuída na carga. Antes fazia 1h10 da academia, 1h15. Agora vai reduzir para 45, 50 minutos. Tem que estar hidratada antes de começar, se hidratar depois que finalizar o exercício. Então, tem algumas orientações que a gente tem que dar. A gente trabalha muito bem, nós obstetras, junto com a personal trainer, o pessoal da educação física. Mas essas orientações tem que ter, mas é super incentivado que gestantes se exercitem.
Desde o primeiro dia que descobriu a gravidez. Inclusive, tem mulheres, né, que até tem medo, tipo, da pílula anticoncepcional. Falam bastante da pílula, mas eu não sei de outros. Ser abortiva, tipo, quando você tá usando uma pílula, você não sabe se você tá grávida ou não, se não fizer um teste. Mas é que ela entendeu? bloqueia a ovulação, né? Então, a chance de gravidez realmente é muito baixa se Sim. você tá tomando ela corretamente, né? Porque eu escuto muito assim, eu sou católica, mas eu escuto muito da igreja católica falando do dispositivo intrauterino que tem, o de cobre, o DIU de cobre, que seria um abortivo, porque depois que gera o bebê, por ele estar aí... Não, gente, não deixa gerar o bebê. O espermatozoide não consegue atingir o óvulo. Então, isso que falam, propagam de ser abortivo, não é. Todos os métodos que nós temos disponíveis não são abortivos, tá? Todos eles agem antes de ter a anidação, de ter a fixação desse embrião. Ainda sobre os mitos, quais são os maiores, assim, que tem ainda sobre os métodos? Além dos vários que a gente Isso, tem, além né? dos que a gente já falou. Eu acho que o que eu mais escuto é isso, principalmente de menina jovem, relacionado a peso. Todo mundo tem muito medo, porque sempre Sim. escutou de uma mãe que... Ai, quando eu usei, eu engordei. Minha mãe é uma que falou. Tenho amigas Nunca me adaptei. Quando eu usava, eu comia muito. Então, assim, é muito a vivência de cada pessoa e isso vai nos carregando, né? Eu vejo muito isso relacionado a peso. E eu vejo muito essa questão do não menstruar também. Acho que é um dos mitos que principalmente as mães, pessoas mais... passaram dos 40, assim... Elas acham que tem que sangrar, porque talvez o ginecologista delas, quando elas foram a primeira vez, olhou pra elas e disse, tem que sangrar sim, tem que menstruar sim. E a medicina vai evoluindo ano por ano, e hoje, Claro. 2025, a gente sabe que se a mulher não se adapta a sangrar, tem muita cólica, né? A gente fala assim, pensando no geral, mas tem meninas, tem mulheres que atrapalham o estudar, o trabalhar, o ter uma vida social, sexual e social. Porque a cólica é tão impossibilitante para elas, então faz toda a diferença a gente fazer com que essa menina não menstrue e dar uma qualidade de vida boa para essa paciente. Existe uma idade ideal pra começar a tomar anticoncepcional? Não existe. Uma tá? idade mínima? A gente sempre tenta, pelo menos, que já tenha acontecido a menarca, né? Sim. A primeira menstruação da menina. E se sim. tomar antes? Se começar a tomar antes? Tem Se alguma... tem um risco muito grande de gravidez e você não sabe quando... Eu sou uma ginecologista que prescreveria. Porque o risco é tão maior de talvez essa menina engravidar. Meninas em lugares de risco, né? Sim, Abuso sexual e tudo mais. Mas eu gosto de brincar. Eu tenho uma menina, Tereza, de 1 ano e 2 meses. E eu já falo para minhas pacientes desde agora. Completou 11, 12 anos. Vou colocar um planão na minha filha. Porque pelo menos eu garanto que gravidez na adolescência não vai ter. Já está previsto. E além do preço, né, que você falou que o Implanon é mais caro, eu nem sabia, inclusive. Tem alguma outra contraindicação? Porque como ele é o melhor e... A contraindicação dele seria mais de adaptação da paciente. E geralmente é mais essa parte que a gente já conversou de irregularidade menstrual. Sangramento que vem do nada. Isso tem meninas que não gostam de jeito nenhum. Imagina eu ir pra praia semana que vem e do nada sangrar. Tem meninas que não querem isso de jeito nenhum. E aí não vai ser um método que a gente vai pra ele. Entendi. Tem outros que a gente consegue ter uma previsibilidade melhor de sangramento. Tem chance, porque é uma coisa, na verdade, um pouco pessoal minha, que eu tenho esse medo. Porque a gente fala muito sobre o DIU, que o DIU é muito bom, mas que ele sai, às vezes, do lugar. Sim, nós temos E por chance. que isso ocorre? Geralmente é depois da colocação. Nas primeiras 72 horas depois que a gente fez a colocação Logo do após. dispositivo, o corpo... Porque o nosso corpo é... Né, a gente tava falando assim, ó, o nosso corpo é muito inteligente, muito esperto. Vocês veem isso na aula de biologia. Eu trabalho com isso todos os dias e eu ainda fico assim, meu Deus, o nosso corpo é maravilhoso. Nós, mulheres, podemos gerar uma vida. Sim. Entendeu? Uma coisinha que inicia minúscula e do nada vai Depois crescendo. Sabe, um cresce. bebê da gente. Eu trabalho com isso todos os dias e eu ainda fico assim, maravilhada do quanto o corpo humano consegue fazer essas coisas, né? Mas tem muita coisa que é boa e muita coisa que não é tão boa, muitas vezes. Sim. Isso aí realmente é bem... O nosso corpo Meu Deus. bizarro. Então, outra perguntinha. Qual o impacto da educação sexual na decisão pelo uso ou não do anticoncepcional?
faz toda a diferença, né? Eu sou uma entusiasta, faz toda a diferença. Educação sexual tem que ser desde sempre, em casa, na escola. Gente, eu tenho uma filha de 1 ano e 2 meses, eu já tenho um livro onde eu ensino aonde é a vulva, o que é pênis. Tudo. Eu já tô desde agora explicando. Eu até brinco, uma ginecologista já ensina a filha desde... Mas o ideal seria que o mais cedo possível a gente conseguisse falar com as crianças sobre isso, né? Porque... O que as pessoas, galera mais de 30, tem na cabeça? Educação sexual é incentivar os adolescentes a transar. Tem gente, muito isso, adolescente não precisa de incentivo nenhum. Nenhum. Adolescente não precisa de ninguém que diga faz isso, não faz aquilo. Os hormônios estão a milhão. Então vai acontecer você falando, você não falando, você proibir. Porque se só proibir funcionasse, a gente proibir, tava tudo certo. A gente sabe que não funciona. Sim. Então ninguém precisa incentivar e proibir não é o caminho. Então o que nós... pais, professores, o que nós temos que fazer? Educar, ensinar, explicar. Vocês são adolescentes que vocês têm muita sede de conhecer as coisas. Sim. Só falar pra vocês que não pode ter relação sexual antes dos 15, 16 anos e ponto final. Isso não muda nada, né? Sim. A gente precisa dizer que sim, a vida sexual é muito importante para adultos, né? Tem que iniciar na hora certa, do jeito correto, porque isso faz um bem pra gente, né? Tu poder ter tua primeira relação sexual com um namorado que você tá há um tempo, alguém que você confia, que você gosta, que você ame, faz toda a diferença, né? Com segurança. Então, esse momento vai acontecer nós incentivando ou não incentivando. Sim. Então, a gente tem que educar, falar sobre sexo, explicar. Infelizmente, por anos, eu sou formada em medicina há mais de 10 anos já. Eu já vi muita coisa. Eu já vi gente que não tem a mínima ideia de como coloca um preservativo, tá? Porque realmente tem gente do meio do mato, do interior, que achava que deixando o preservativo do lado já faria... É umas coisas que pra gente Assusta, é um absurdo. Né? Tem coisas que hoje em dia já estão tão evoluídas e tem gente que ainda não... Isso que eu ia falar, né? Que não consegue pra ser sincera, infelizmente. Eu ainda acho que, assim, no tempo que a gente tá, ainda pra pessoas, a falta de informação e até o próprio tabu, assim, isso ser um tabu, é muito retrógrado, né? Porque e isso pesa muito mais pra nós mulheres, né? Porque sexo, a vida inteira foi uma coisa muito... O prazer do homem. O homem tem que ficar bem, a mulher serve pra procriar. É cultural, né? É cultural isso. Então, eu acho que hoje, 2025, a gente já tá muito melhor. A gente consegue falar sobre a parte da mulher se sentir bem e tudo mais. Isso é valorizado, né? Mas ainda estamos em trabalho de formiguinhas. Eu já fico super feliz, porque há 10 anos atrás eu vejo uma boa diferença pra agora. Sim. Mas eu quero que cada vez mais a gente explique pra criança. Porque, gente, o nível de abuso sexual é muito grande. E é em todos os níveis sociais. É gente que a gente não tem a mínima ideia. Eu costumo sempre falar, assim, em roda de amigos... Você conhece alguém que foi abusado? Você talvez ache que não. Não, já conversei com todo mundo e ninguém foi. Alguém da rede de vocês já foi abusado, de um jeito ou de outro. Então, vamos nos proteger, vamos proteger as crianças, os adolescentes. Vamos conversar sobre parte íntima, que é só nossa. É nós que podemos se tocar. O pai e a mãe, quando vão trocar fralda, ensinar da cuidadora. Tudo tem que ser explicado. Pedido consentimento, né? E essa coisa de segredo com criança não pode de jeito nenhum, porque isso favorece muito. E, infelizmente, a gente sabe que os abusos geralmente são dentro de casa ou de familiares próximos, né? Sim. É um absurdo, né? É um absurdo. Ainda nos choca, ainda a gente fica super abalada, mas infelizmente acontece, o que acontece e a gente precisa agir sobre isso. Então, quanto antes a gente falar sobre educação sexual mais precoce, eu tenho certeza que a gente melhora muita coisa. Ainda mais pras crianças, que às vezes nem sabem o que aconteceu. Não sabem, não tem a mínima ideia. Não tem a mínima ideia do que aconteceu. Exatamente. E adolescente também, porque tem adolescente de tudo que é tipo. Que às vezes somente numa aula de biologia, o que a quando gente falaram, que daí entendeu, meu Deus, aquilo que meu tio fez foi um abuso. Então a gente precisa muito falar sobre isso. Então, gente, como tudo que é bom acaba, infelizmente nosso episódio está chegando ao fim.
Doutora, se você quiser deixar alguma mensagem para os pais, para os jovens, fique à vontade. Eu fico muito feliz com o convite. Contem comigo, se precisarem conversar sobre qualquer coisa de ginecologia e obstetrícia. Eu realmente só agradeço por poder estar conversando um pouquinho com vocês sobre isso. O meu pedido como ginecologista é: pai e mãe, não ache porque o filho tem 12, 13, 14 anos e que ele é muito tranquilo, que não a vida sexual inicia e muitas vezes inicia muito antes do que nós pais imaginamos. Então vamos orientar. Quanto mais a gente conseguir orientar esses adolescentes, mais depois a gente pode cobrar. Eu vejo muita mãe, muito pai que nunca quis tocar no assunto porque tinha medo de incentivar, e aí chega muitas vezes no meu consultório com a menina grávida com 13 anos, 14 anos, que é muito triste, né, gente? É o que nós temos que agir. Eu, como ginecologista, me sinto fracassada quando eu vejo uma gestação na adolescência não planejada, né? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, mas nós, como pais, vamos orientar, vamos ficar em cima, vamos explicar e vamos dar essa abertura do tipo: você quer ir no ginecologista? Já vou agendar, eu deixo você entrar sozinha, depois a ginecologista me chama. Às vezes, conversa com a paciente, com a tua filha, dá uma olhada no Instagram, vê se você se adapta, se você acha legal o jeito da ginecologista. Porque acontece muito também da mãe querer levar no ginecologista dela. E às vezes não é a mesma língua, não é... É um assunto muito delicado, né? E às vezes a menina já vai meio reclusa do tipo: ai, tudo que eu falar aqui, ela vai contar pra minha mãe, quando minha mãe chegar na consulta. Com certeza. Então, é mais isso que eu gostaria de falar para vocês, pais e educadores. E obrigada mesmo pelo convite. Então é isso, gente. Eu quero agradecer de novo a Pedrone Pneus, nosso patrocinador, a Unimídia, por dar o espaço, por ser nosso parceiro, a nossa convidada, Vanessa. Muito obrigada, doutora, pela presença, toda a equipe do Podgrau por tornar isso possível. E eu peço de novo para que vocês sigam a gente nas redes sociais, para acompanhar os nossos conteúdos e os nossos podcasts. E para seguir a nossa convidada, a Vanessa, @VanessaSauer. E é isso, gente. Beijo, continuem acompanhando a gente.